Que o conceito de potência vai ser algo bem tranquilo para vocês, né? Porque é uma coisa que deve estar bem trabalhado aí com vocês. Eu penso que nessa aula vocês têm que olhar para esse conteúdo de forma a tentar minimizar possíveis dúvidas que os seus alunos lá no ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental, vão ter. Então a ideia é que nós tentamos olhar para as propriedades das potências de forma a entender o conceito para poder, quando surgir as dificuldades lá, principalmente no sexto ano, quando a gente está introduzindo o tema, nós possamos atenuar, ok? Bom, é muito comum, né, a utilização de produto de termos repetidos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu quero calcular a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é o lado de sua aresta vezes o outro lado de sua aresta, né? Então a gente sempre está usando. Eu trouxe aqui dois problemas só para ver uma possível utilização de produtos opa, de produtos de termos semelhantes, né? Por exemplo, né, num torneio de tênis. Em um torneio de tênis, a cada rodada os jogadores são agrupados em pares e o vencedor de cada partida passa para a rodada seguinte. Determine o número de jogadores que podem participar do torneio com 5 rodadas. Então é um exercício basicamente que a gente fica mais fácil de resolver olhando de trás para frente, né, da quinta rodada para a primeira. Então, a quinta rodada a gente teríamos dois jogadores. Na quarta rodada, que seria a anterior, teríamos 4, né? Na semifinal, teríamos 2 vezes 2 jogadores. Na anterior, teríamos 2 vezes 2 vezes 2 jogadores e assim por diante. Ou seja, a primeira rodada nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 tenistas. Veja, eu tenho aqui produto de termos iguais, ok? Um outro exemplo, né? Há 6 meses, João teve algumas dificuldades financeiras, fez um empréstimo de R$ 1.000. Nesse empréstimo que ele fez, foi uma taxa de 4% ao mês. E João, de lá para cá, não teve condições de abater sequer uma pequena parcela de sua dívida. Então, calcule, né? O problema pede o montante a ser pago ao banco, o montante que ele está devendo, né? Depois desses 6 meses. Bom, primeiro mês, o João ficou devendo 1.000 vezes 1,04, né? 1,04 seria 1 mais a taxa. Lá em matemática financeira vocês vão estudar isso melhor, mas aqui é só para contextualizar. No segundo mês, a dívida dele vai ser de 1.000 vezes 1,04, que foi a anterior, vezes 1,04 de novo, que seria a taxa aplicada no mês. E assim por diante. Ó. Percebam que dentro dos 6 meses, ó, sempre eu vou estar multiplicando o valor inicial dele por 1,4. Né? Então, nós teremos aqui ó, o produto de 6 termos iguais. Ok? Bom, aí são dois exemplos que nós utilizamos produto de termos repetidos. Tá? Mas vamos lá, vamos para a definição. Ok? O que seria então potência com expoente positivo? Se A é um número real e N é um número natural, definimos a enésima potência de A como A elevado a N, seno A vezes A vezes A vezes A, N termos. Aqui eu já começo com uma questão que no ensino fundamental os estudantes têm muita dificuldade. Porque quando nós lá, muitas das vezes os professores definem, eles falam, né, ó, o número A elevado a N é A vezes A, N vezes. Ao invés de usar N termos ou N fatores, tá? Quando fala N vezes, às vezes o estudante confunde, né? Fala, então vou pegar o A e multiplicar por N, que não é, né, pessoal? Então, eu gosto sempre de usar termos ou fatores ou algo do tipo, tá? Alguns exemplos aqui. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 5 termos 1,5. 3 sobre 2 elevado a 3 é 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2. Que seria, então, 3 ao cubo sobre 2 ao cubo, 27 oitavos. Olha a diferença da letra C, né? Ó, só o 3 está elevado a 3. Ó. A importância do parênteses.
E o resultado é diferente. Semelhantemente aqui a D e a E. Ó, isso também é uma questão muito problemática no ensino fundamental, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 4 dentro do parênteses elevado a 4. Então, isso é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, ok? Um número par de vezes, um número negativo multiplicado por um número par de vezes, resulta no número positivo. Aqui, na letra E, o que a gente tem é o seguinte, ó, é o oposto de 4 elevado a 4. Então, quando não tem parênteses, isso aqui significa que eu estou fazendo menos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. O resultado disso é menos 256. Tá? Então, muito cuidado. Parênteses é muito importante para se trabalhar com potência. Isso é uma questão que vem lá depois, muito problemática no ensino fundamental. Ok? Lembrando que esse material está lá no Moodle. Ok? Então, aqui eu trago novamente a definição. Só lembrando, né, na potência A elevado a N, N é chamado de expoente e o A é chamado de base, certo? Nós vamos ver agora 7 propriedades das potências que basicamente vão aí nos guiar, né, quando nós estivermos trabalhando com essa questão. Tá? A primeira diz o seguinte, ó, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, o resultado desse produto é igual à base e eu vou somar os expoentes. Tá? Para todas as propriedades aqui, vocês estão vendo que eu coloquei um porquê. A ideia é que vocês façam a demonstração uma por uma. É bem simples. É bem simples. Você consegue resolver uma por uma, demonstrar uma por uma, tranquilamente, só usando a definição de potência. Tá? Então, a primeira propriedade vai nos dizer isso, né? Que se eu tenho um produto de potência de mesma base, vou somar os expoentes. Eu trouxe aqui como exemplo, né? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Isso aqui, 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 seria a primeira, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3, vezes a segunda, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vejam, eu tenho aqui 7 termos 2 multiplicados entre si. Ok? Então, isso é 2 elevado a 7. Percebam, somamos os expoentes. Tá? Para vocês fazerem essa demonstração, apenas troque aqui o 3 por n e o 4 por m. Né? E você consegue mostrar que no final vai dar a soma. Segunda propriedade vai dizer o seguinte, ó, a divisão, né, ou a fração de a elevado a m por a elevado a n resulta em a elevado a m menos n. Ou seja, eu vou repetir aqui a base, que é igual, quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes, certo? Eu repito a base e faço a subtração dos expoentes. De novo, por quê? Né? Fica a título aí para vocês estarem fazendo. A ideia é a mesma, né? Vocês podem partir dessa mesma ideia que eu fiz aqui no passo 1. A terceira propriedade, ela foi questionada uma vez na sala de aula por algum de vocês, não me lembro quem, que perguntou, olha, por que a elevado a zero é 1? Né? Isso é uma questão, pessoal, que vai trazer muita dificuldade lá para os estudantes do ensino fundamental. Tá? A elevado a zero é igual a 1 vai decorrer da propriedade 2, dessa propriedade aqui que a gente acabou de ver. Tá? Por quê? Bom, vamos considerar aqui ó, a elevado a n sobre a elevado a n. Pela propriedade 2, isso é a elevado a n menos n. Ok? N menos n é zero. Então, a elevado a n sobre a elevado a n seria a elevado a zero. Mas, a elevado a n sobre a elevado a n é 1. Ok? Portanto, a elevado a zero vai ser igual a 1. Para qualquer a diferente de zero. Certo? Então, isso é uma forma de explicar por que todo número elevado a zero é sempre 1. Sabendo disso, eu quero que vocês pensem aí, escrevam, né, no caderno, o que a gente pode dizer a respeito de zero elevado a zero. Se a elevado a zero é 1, o que eu posso falar sobre zero elevado a zero? Ok? Tentem pensar nessa mesma ideia aqui que vocês vão chegar numa indefinição. Né? A zero elevado a zero é uma indefinição.
E eu quero que vocês mostrem o porquê aí no caderno, certo? A quarta propriedade, ela vai dizer o seguinte, ó. Todo número elevado a expoente negativo é igual a 1 sobre esse número elevado ao expoente positivo. Como se a gente invertesse, ok? Mais uma vez, por quê? A propriedade é bem simples de mostrar, vocês conseguem fazer, tá? Vai ficar aí como exercício. A quinta propriedade também, ela vai estar nos falando que... E assim, essa aqui, gente, os estudantes confundem demais, né? Vejam, isso aqui é um produto, tá? Não é uma soma. Isso aqui é um produto, não é uma soma, ok? Um produto elevado a m é a mesma coisa que o primeiro fator elevado a m e o segundo fator também elevado a m. Isso aqui pode ser generalizado para quantos fatores forem necessários, tá? Então, a vezes b elevado a m é a elevado a m vezes b elevado a m. De novo, por quê? Quero que vocês mostrem aí pra gente. A sexta propriedade, ela diz o seguinte, ó. Se eu tenho um a elevado a m e esse resultado é elevado a n, isso é a mesma coisa que eu fizer a elevado a m vezes m. Ou seja, eu multiplico os expoentes, certo? Isso também vale para todas as potências de potência que nós tivermos, certo? De novo, um exercício para vocês mostrar o porquê. E por fim, a sétima propriedade, ela vai dizer o seguinte, ó. Se eu tenho uma fração, ó, percebam, a sobre b está sobre o parênteses, semelhante ao que a gente viu lá no exemplo, ó. Essa fração, ó, a sobre b elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m sobre b elevado a m. Okay? Então, quer dizer, nós elevamos tanto o numerador quanto o denominador, desde que tenha um parênteses aqui. Certo, pessoal? Aqui também, ó, percebam que tem parênteses, na quinta propriedade. Por que isso acontece? Eu quero que vocês façam a demonstração. É bem simples, todas vão sair aqui da propriedade, da definição de potência. A partir da definição você consegue demonstrar. Tudo bem, pessoal? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos das propriedades de potência do expoente negativo. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 4. Então, seria 1 sobre 2 a quarta. Tá vendo? Ele é negativo aqui no denominador. No numerador, o denominador passa a ser positivo. Então, isso é 1 sobre 16. Olha outro exemplo aqui. Ó. Menos 2 elevado a menos 4. Ó. Isso aqui seria, na verdade, então, 1 sobre menos 2 elevado a 4. Olha a diferença ó, da B para C. Olha o que a letra B fala. Ó. Menos 2 elevado a menos 4. Tá? Então, o menos, ó, ele se mantém aqui. Porque eu estou falando o seguinte, eu quero o oposto de 2 elevado a menos 4. Então, isso é o oposto de 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a menos 1 sobre 16. Então, vejam bem a diferença entre o B e o C. Olha, isso é um erro comum, inclusive, nas aulas de cálculo na universidade. É um problema muito sério. Então, se tem o parênteses, mantém, e você vai levar a potência todo o número que está dentro do parênteses. Se não tem, o número você mantém, ou o sinal você mantém ele e faz a potência do número normalmente. Ok? Mais um exemplo aqui, 0,5 elevado a menos 4. Então, isso é 1 sobre 0,5 elevado a 4. Fazendo a operação, né, que é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Nós temos aqui 0,0625. Fazendo essa divisão, o resultado é 16. E eu tenho aqui outros exemplos, né? Está estourando meus 15 minutos aqui no vídeo. Então, olhem com atenção esses outros exemplos, anotem em seus cadernos, vejam a diferença. Olha a diferença aqui de novo, ó, na letra E. Tá? Olha aqui a diferença na letra F, o que acontece nessa expressão. Tudo bem, pessoal? Vejam com atenção aqui para vocês depois conseguirem fazer os exercícios. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer um outro para a gente falar a hora de notação científica.